Seja muito bem-vinda a essa aula. Estou muito feliz em compartilhar com vocês alguns pontos muito importantes sobre a vida em harmonia. Quem que não quer ter uma vida em harmonia? Quem que não deseja isso profundamente? Harmonia na área financeira, harmonia nos relacionamentos, harmonia consigo mesma, uma casa, né, harmoniosa, uma casa limpa, uma casa organizada. Isso é uma harmonia entre todas as áreas da vida. E quem que não deseja ter? Mas muitas vezes a gente não consegue ter essa harmonia. Quando uma área está legal, a outra desanda. E por que que isso acontece? Então a gente vai conversar sobre isso nessas 3 aulas gratuitas. Eu quero que você pegue o seu caderninho, pegue o seu chazinho, o seu cafezinho, sua aguinha, senta num local confortável, sem muito barulho, sem muita distração, bloqueia aí o seu celular e realmente preste atenção nessa aula, porque nessas 3 aulas você vai ter a chave para realmente fazer com que a sua vida viva em harmonia, tá? Vamos começar. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Daniele. Eu tenho 3 filhos e hoje eu sou mentora de mulheres e criadora de vários produtos que realmente vão fazer com que a sua vida entre em harmonia. Mas nem sempre foi assim. Em 2018, eu estava com 3 crianças pequenas, me mudando para o Rio de Janeiro para ser mãe em tempo integral. Sempre trabalhei no CLT. Quando a Isabelle nasceu, hoje ela tem 6 anos, ela tinha 1 mês quando a gente me mudou para o Rio de Janeiro, e eu fui ser mãe em tempo integral. Então, durante o primeiro ano foi tudo maravilhoso. Eu estava com o meu dinheiro da licença maternidade, né? Fui mandada embora do serviço, então eu estava com a minha rescisão. Então, a nossa vida financeira estava tranquila, estava curtindo as crianças. Só que eu não tinha nenhuma rotina na minha vida, né? Eu acordava sempre em cima da hora, o relógio despertava, eu sempre colocava soneca, acordava já naquela correria para levar as crianças para a escola. Isabelle era pequenininha, então ela não tinha uma rotina adequada. Graças a Deus, ela sempre foi boazinha. Dormia à tarde com as crianças, a casa sempre estava bagunçada, dormia com louça na pia. Aos poucos, eu fui começando a me sentir cansada daquela rotina e eu queria voltar a trabalhar. Em 2018, eu comecei a procurar emprego, só que eu não conseguiria deixar as crianças em tempo integral na escola, não conseguiria nenhuma babá, nossa condição financeira não permitia isso, e eu fiquei enlouquecida, sem rotina, sem dinheiro, meu relacionamento foi ficando péssimo, a minha autoestima foi ficando horrível, eu tinha aquela sensação de que eu não era capaz de fazer nada. Realmente, eu fiquei muito desesperada, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu precisei realmente colocar um ponto final naquela situação, tomando uma decisão. Em 2018, eu resolvi mudar minha vida. Eu tomei uma decisão muito forte, eu falei, a minha vida vai ser mudada. Naquele momento, eu não tinha condições algumas, nem financeira, nem mental, não sabia exatamente o que eu queria, mas eu queria transformar minha vida. E eu fui pensando nisso todos os dias. Eu quero já deixar um ponto bem claro para que você anote isso. Quando a gente toma uma decisão, e uma decisão não é uma simples vontade, uma decisão é aquilo que realmente você coloca dentro de você que você vai conseguir. Você não sabe como, mas você tem certeza que você vai sair de uma situação para você entrar em outra. Em 2018, eu decidi que eu ia mudar minha vida. Os meses foram passando, eu fui estudando, eu fui começando a ler o livro. O primeiro livro que eu li foi O Milagre da Manhã. Fui colocando algumas coisas em prática, mas eu tinha muita dificuldade em levantar da cama assim que o relógio despertava. Mas eu fui tentando. Em 2019, 2020, eu consegui organizar a minha rotina. Ou seja, eu conseguia manter a minha casa em ordem, eu conseguia ter tempo de qualidade com as crianças, eu conseguia estudar aquilo que eu queria. Eu comecei a perceber que eu poderia contribuir na vida de outras mulheres ensinando aquilo que eu aprendi. Entre 2018 e 2020, eu passei por um processo de organização do meu ambiente e um processo de organização interna. Mas ainda assim, eu tinha muitas crenças. Quando uma área da minha vida estava legal, a outra desandava. O meu relacionamento não estava muito bom. A minha vida financeira estava péssima e isso me deixava muito angustiada. Eu não conseguia dormir. Todo dia 10, que era o dia de pagar as contas, eu chorava porque a gente tinha que ficar escolhendo que conta ia pagar ou não. Ou seja, eu não conseguia viver em harmonia em nenhuma área da minha vida. E eu sempre pensava uma coisa. Eu falava assim: quando alguma coisa melhorar, a outra vai ficar ruim. Se eu estiver muito feliz, alguma coisa vai acontecer para que eu fique triste. E era exatamente isso que acontecia. Quando tudo parecia que estava andando, quando a vida financeira começava a melhorar, o relacionamento começava a melhorar, parecia que vinha alguma coisa e realmente deixava tudo muito ruim. Anos depois, eu fui perceber que isso era uma crença que se validava em mim. Então, eu já quero deixar você com um alerta. Aquilo que você acredita profundamente será validado na sua vida. Então, se você acredita que você compra curso, você não consegue finalizar. Se você acredita que você começa uma dieta, você não consegue finalizar.
se você acredita que você não consegue ganhar dinheiro, se você acredita que você não consegue ter harmonia entre as áreas da sua vida, se você acredita que você não consegue manter a sua casa em ordem, se você acredita que você não pode dar conta de tudo, é isso que vai ser validado na sua vida, através das suas ações, através dos seus comportamentos. Então a gente vai quebrar esse ciclo agora, tá? Eu quero que você se comprometa a assistir essas 3 aulas e a colocar em prática o que eu vou falar aqui. Que é ter uma vida em harmonia. Ter uma vida em harmonia é quando você tem a sua mente e o seu espírito em paz, tendo clareza daquilo que você quer, deixando de acordar no piloto automático e sendo engolida pelas tarefas do dia a dia. Você acorda com um propósito, você sabe exatamente o que você quer e o que você precisa para chegar lá. Você ter uma rotina intencional que te aproxime dos seus objetivos. Você ter um ambiente limpo, organizado, confortável, sem acúmulos para que você possa viver bem com a sua família. Você ter saúde, força, vitalidade, energia, autoestima. Relacionamento harmonioso com seu marido, relacionamento harmonioso com seus filhos e com as pessoas que te cercam. E você ter dinheiro em abundância para você desfrutar de tudo aquilo que você pode. Uma vida em harmonia começa com uma necessidade, com um desejo. Então, se você está aqui hoje, você está com uma necessidade e um desejo de mudar sua vida. Foi o que aconteceu comigo em 2018. A partir daí, você toma uma decisão com clareza, sempre escolhendo aquilo que você quer. Então, se você escolhe realmente mudar a sua vida, todos os dias ao acordar, você vai ter que fazer uma escolha de fazer aquele seu dia diferente, uma escolha de desligar o celular e realmente fazer acontecer. E aí a gente tem um pensamento concentrado, ou seja, você tem o seu desejo, você tem as suas escolhas, a sua decisão, e você vai pensar nisso constantemente. E aí você vai começar a agir diferente e os seus resultados são diferentes. Dentro de tudo isso, a gente precisa aprender a estabelecer as nossas prioridades, a eliminar as distrações, a planejar com eficiência a nossa semana, a nossa vida e a praticar os 3 pilares da organização: descartar, organizar e manter. Isso para todas as áreas da vida, inclusive o nosso ambiente externo. Aí você conseguir ter o hábito da gratidão, a leveza e o propósito. É isso que faz a sua vida ser uma vida harmônica. A origem da desorganização, ela começa na sua mente. É um evento invisível, mas que tem uma força tão poderosa e vai definir todos os resultados que você tem em todas as áreas da sua vida. A gente percebe que Deus, quando ele criou o mundo, ele teve uma ordem. Então, Deus nos ensina que para todas as coisas precisa existir uma ordem. Existe o dia e a noite, existem as estações do ano, existe o nascimento, existe a morte, existe a natureza e toda a criação de Deus existe uma ordem. E por que a nossa vida tem que ser diferente? Quando os nossos pensamentos eles estão fora de ordem, a gente desenvolve alguns sintomas físicos e esses sintomas eles refletem na nossa desorganização. Ansiedade, tristeza, desânimo, bagunça no ambiente, descontrole emocional, compulsão alimentar, compulsão em compra, vícios diversos que vão sendo alimentados dia após dia e acabam refletindo em doenças graves. Então, muitas vezes a gente fica deprimida, precisando de remédios, e isso é um ciclo da desordem na nossa vida. Tudo começa quando você acorda. Você acorda, você já pega o celular, porque é um mecanismo que a sua mente entende para fugir da sua situação atual. E aí você acredita que esse ato pode te deixar mais relaxado, mas ele acaba te deixando mais ansiosa e viciada em ter prazer imediato. E o seu cérebro ele fica tão acostumado com isso, que se não é o celular, é a comida, é dormir demais, é a compulsão por compras, é a dificuldade em colocar ordem no ambiente, porque o acúmulo, ele faz parte da sua mente. E aí, como consequência, isso vai se refletir no seu dia a dia. Então, a gente precisa colocar a ordem primeiro na nossa mente e depois, como consequência, o nosso ambiente e a nossa vida vai se reorganizar. Como que está a sua vida hoje? Você está fazendo, tendo e sendo tudo aquilo que você sempre sonhou? Ou você está aceitando qualquer coisa? Você está expandindo o seu potencial e criando níveis de sucesso que realmente você deseja em todas as áreas da sua vida? Existem áreas na sua vida que você está se contentando com menos que você quer. A maior parte das pessoas, elas se conformam com uma vida medíocre, aceitando migalhas. E você pode conquistar tudo o que você quiser em todas as áreas da sua vida. E você não precisa escolher entre ter uma área bem-sucedida e outra área bem-sucedida. Você pode ter tudo, sim. O primeiro passo é deixar tudo o que aconteceu lá no passado e fazer da sua vida exatamente o que você quer que ela seja, começando agora. Todos os desafios que aconteceram na sua vida, eles vão te preparar para você aprender o que você precisa. E vão te preparar para você se tornar a pessoa que você tem o potencial de ser.
começando agora. Mesmo que até hoje tenha dado tudo errado na sua vida, o hoje ele vai te apresentar uma oportunidade para que você aprenda a crescer e se tornar um ser humano melhor. Não sei se você já ouviu dizer que você é aquilo que você pensa. Você já parou para pensar o que você pensa? Quais pensamentos você vem alimentando durante toda a sua vida? Os seus pensamentos, eles se transformam em sentimentos. Logo, se você tem pensamentos de escassez, pensamentos destrutivos, você vai se sentir mal. E você se sentindo mal, você vai emitir uma vibração. Você vai ter ações que vão te levar ao oposto daquilo que você quer. E esse vai ser o seu resultado. Então, por isso que muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa de maneira correta, só que a gente alimenta tanto pensamento negativo na nossa vida que a gente vive uma vibração ruim, a gente vive uma energia ruim. E logo os nossos resultados, eles não são do jeito que a gente queria. Parece que a gente sempre vai remando contra a maré. E a gente está falando de pensamento aqui, não é por acaso. É porque os nossos pensamentos, eles são uma base para uma vida de sucesso. Porque os nossos pensamentos, eles se tornam realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda. Se você pensa com constância que você vai eliminar 10 quilos, e você já se enxerga eliminando aqueles 10 quilos e vivendo uma vida mais saudável, as suas ações, elas vão te levar para isso. Você vai se alimentar melhor, você vai fazer exercício, você vai recusar aquele bolo, aquela pizza que não está no seu objetivo. E aí você vai ter 10 quilos a menos. Por quê? Porque o seu pensamento, ele está guiado naquilo. Você vai se sentir motivada e você vai fazer. Agora, se você vive pensando que você não é capaz, que sua vida é ruim, que você sempre começa alguma coisa e não termina, os seus pensamentos, eles vão gerar um sentimento em você de fracasso. E quando você se sente fracassada, você não consegue dar um passo para frente. Você sempre vai dando passos para trás. E aí é óbvio que você não vai conseguir o resultado que você quer. Isso é para todas as áreas da vida, para todas as áreas. Os nossos pensamentos, eles guiam as nossas ações. Só que a gente tem milhares de pensamentos no dia. Não dá para você controlar cada pensamento. Só que você consegue controlar o que você sente. Se você está se sentindo todo dia sem energia, desanimada, acreditando que a sua vida é ruim, que não tem uma luz no fim do túnel, os seus pensamentos eles estão te levando a isso. Então, o que eu quero que você faça hoje é sair do piloto automático e começar a ter consciência do que você faz. Consciência de quais são os seus pensamentos. Consciência do que você vem alimentando na sua vida todos os dias. E aí você começa a perceber que tudo aquilo que acontece na sua vida, de alguma maneira, ele já aconteceu nos seus pensamentos. Se você sempre está na dívida, será que você não está muito preocupada com a dívida, sempre pensando na dívida que não vai ter dinheiro? Não importa se a gente está pensando positivo ou negativo, os nossos resultados eles derivam do nosso pensamento concentrado. E é muito difícil a gente pensar naquilo que a gente não tem, né? Você pensar na abundância se você está vivendo na escassez. Mas isso é um exercício que a gente vai trabalhar durante toda a nossa vida. É você realmente colocar o seu pensamento naquilo que você quer, não naquilo que você tem, não naquilo que você não quer. Esse é um exercício que não é muito fácil. É extremamente difícil você pensar em algo que você quer, você não tem esse algo. Lá em 2018, 2019, 2020, que foi uma época muito difícil financeira, eu sempre pensava na dívida. Então, dia 10, eu já pensava, eu não vou conseguir pagar. Não vou conseguir pagar. E eu não conseguia pagar. Quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a andar na contramão. Eu começava a olhar minha conta como se eu tivesse muito dinheiro. No começo eu falava assim, você é uma idiota. Como que você está falando que você tem dinheiro, você está devendo, você não vai conseguir pagar suas contas. Só que eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a mudar os meus pensamentos para abundância. E eu fui fazendo isso repetidamente. E hoje eu tenho dinheiro em abundância. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Para nossa vida ter uma harmonia, a gente precisa pensar na harmonia. Independente da situação que você está vivendo hoje, é possível você mudar. Eu saí de um relacionamento desgastado, com 3 filhos pequenos, sem vontade de viver, com uma dívida enorme que eu não sabia exatamente como que eu ia sair dela, sem emprego, sem saber o que eu poderia fazer. Eu acreditava que eu não tinha nenhuma habilidade. Só que por uma decisão, a minha vida toda se reorganizou e eu tô aqui hoje, explicando para vocês como fazer. Então, a única coisa que eu quero que você faça hoje, até a nossa aula de amanhã, é escrever no papel. Por que que você está assistindo essa aula? O que está acontecendo na sua vida que vai ser a sua maior motivação para mudar a sua vida? Entenda, não existe limitação para nossa mente. Na sua mente, você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode estar onde você quiser e você pode ser o que você quiser.
E o pensamento concentrado, ele faz com que isso se torne real. O nosso grande erro é que a gente não consegue viver em harmonia na nossa mente. A gente acredita que as coisas externas primeiro precisam mudar para depois a gente mudar por dentro. Mas é o contrário. Você não precisa de dinheiro para enriquecer. Você precisa mudar a sua mente. Então hoje, para de falar que você não tem apoio, para de falar que ninguém te ajuda, para de falar que você não dá conta. Você precisa começar a acreditar que é possível e agir como se fosse. E você vai ver como as coisas elas vão começar a mudar. A gente se vê na próxima aula.